É a vós que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente esta nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho neste domingo, a nossa Páscoa semanal. Nós estamos hoje celebrando o 16º domingo do tempo comum. Hoje nós estamos continuando com Jesus fazendo essa viagem. Nós já vimos, no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, o versículo 51, Jesus tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Vimos como Jesus enfrentou algumas dificuldades nesse seu percurso de Cafarnaum até Jerusalém. Uma dificuldade, você se lembra aquela, ele não encontrou hospedagem entre os samaritanos. Coisa bonita, nós vamos ver hoje que Jesus conseguiu hospedagem em um outro lugar e, aliás, que bela hospedagem, que boa companhia ele encontrou. Mas mesmo ali onde a gente encontra hospedagem e boa companhia, tem coisinhas para a gente resolver. Nós vimos também, por exemplo, uma coisa muito bonita, a atitude mental positiva de Jesus na semana passada. Quando ele, continuando a sua viagem, ele encontrou com alguém que perguntou sobre o que fazer para herdar a vida eterna, e ele contou a parábola do bom samaritano. Contou uma parábola sobre uma bondade que ele não tinha encontrado concretamente, mas aqui, na cabeça de Jesus, as coisas tinham ganhado outra dimensão, outra interpretação, outra forma de enfrentar a realidade. A gente poderia dizer hoje com fantasia, mas a gente diz não, com espiritualidade, com o Espírito de Deus, transformando as coisas já a partir de dentro. Vimos também que no meio deste caminho Jesus enviou discípulos também para prepararem esse caminho, que é uma imagem daquilo que acontece com a gente hoje na igreja. Olha, coisa muito interessante é que essa hospedagem que Jesus vai encontrar no dia de hoje é uma hospedagem no coração da gente. A história que a gente vai ouvir do Evangelho de hoje, Lucas não conta esse detalhe, mas pelas informações que a gente tem do Evangelho segundo João, foi num vilarejo chamado Betânia. O nome Betânia em si já significa casa do pobre. Era um lugar pertinho de Jerusalém e naquele lugar a gente lembra de hospitalidade. Aliás, ainda neste mês de março, no dia 29, nós vamos celebrar São Lázaro, Santa Marta e Santa Maria. Esses três irmãos que davam para Jesus hospitalidade, a quem Jesus conseguia viver e experimentar como os seus amigos. Você e eu, nós somos escolhidos para Jesus para sermos os seus amigos. Eu sei, mês de julho a gente vai celebrar aí no Brasil também o Dia do Amigo. Que coisa boa! Jesus soube o que é amizade. Aliás, no fim da sua vida, ele disse para os seus discípulos: eu não chamo vocês de meus empregados, de meus servidores, não. Eu chamo vocês de amigos. O que Jesus quer é isso, é gente que acolha-o em seu coração, que possa possibilitar a ele sentir o calor de uma amizade. Me diz uma coisa, você pode fazer como Marta fez lá na casa dela, ficar preparando um monte de coisas para Jesus, comer, beber, etc.? Claro que não. Jesus não está mais aqui no meio da gente. O Evangelho de hoje fala da forma como você e como eu podemos nos comportar com Jesus. Mas hoje, você e eu, nós podemos ouvir a sua palavra. A gente pode continuar sendo discípulo dele. A gente pode continuar se colocando aos seus pés e ouvindo o que ele tem para nos dizer. É disso que o Evangelho de hoje nos trata. E onde nós podemos encontrar Jesus e escutar Jesus. Você vai para a missa hoje, no seu programa de hoje tem a participação na Eucaristia. Eu sei que muitas vezes a gente não pode sempre participar da missa. Às vezes é porque tem uma mãe idosa que precisa cuidar dela. Às vezes é um marido que está adoentado, é um filho pequenino que não acordou muito bem. Às vezes há situações que ficam muito difíceis de permitir que a gente participe da missa. Mas é verdade, hoje em dia não é, os meios de comunicação estão aí ajudando a gente. Mas se não tem uma outra justificativa, minha amiga, meu amigo, o lugar bom de escutar Jesus é lá, na celebração da Eucaristia. Aliás, quando São João diz no seu Evangelho, falando sobre a morte de Lázaro, no capítulo 11, tem um versículo que eu acho muito interessante e que eu já vi escrito em muitas igrejas. Lá no Evangelho de João, vão dizer para Maria assim: o Mestre está aqui e te espera. E eu vi muitas igrejas que embaixo lá do sacrário está escrito justamente isso. Magister adest. O mestre está aqui. Pois é, em cada celebração litúrgica o mestre está.
Não, eu sei, talvez você esteja fazendo um fim de semana em alguma cidade aí fora da sua zona de conforto, foi procurar um descanso, mas você procurou saber qual é o horário da missa nesse lugar que você chegou, se tem uma igreja, se vai ter uma celebração da palavra. Não deixe de ir à sua comunidade, não deixe de ir dar escuta a Jesus. Mas tá bem, se não tem condição de fazer isso, se você está no meio da selva, não tem condição nenhuma de ir procurar uma missa, uma comunidade, você vai abrir a sua Bíblia, vai meditar, vai encontrar aquele tempo de escuta do Senhor. Quem sabe no meio da natureza, perto da praia, junto de um rio, de um lago, eu sei lá por onde é que você está, não é? Mas também tem aquelas outras situações. Pode ser que você esteja me ouvindo agora numa situação um pouco diferente. Você pode estar num leito de hospital, onde não tem um capelão e uma missa. Você pode estar, quem sabe, numa prisão e é possível chegar essa meditação até você. Lhe é permitido em algum momento do dia ouvir essa meditação, mas aí mesmo onde você está, procure fazer aquilo que Jesus espera de mim e de você. Colocar-nos aos seus pés como suas discípulas, como seus discípulos, e escutar a mensagem que Ele tem para nós. Hoje Jesus vai nos dizer uma coisa que é muito importante. A gente pode fazer tudo o que a gente quiser, mas é importante que naquilo que a gente está fazendo, a gente procure sempre estar escutando o que Ele tem a nos dizer. Não fazer uma dicotomia. Essa palavra eu vou usar hoje porque é dia de domingo, né? Uma separação entre a fé e a vida. Uma separação entre aquilo que a gente crê e aquilo que a gente está fazendo. Não nos é permitido fazer essa separação, esse divórcio entre a fé e a vida. Elas precisam estar unidas, elas precisam estar conjugadas, elas precisam caminhar juntas, como as duas asas de um passarinho, que permite com que o passarinho se eleve, voe. Fé e obra, a fé e a nossa ação, nossa fé e o nosso trabalho e os cuidados que a gente precisa ter uns com os outros. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de 38 a 42. Você me ouviu no ano passado falar muitas vezes no mês da Bíblia que a gente não podia pensar a Bíblia como a gente tem nos dias de hoje, um livrinho um atrás do outro e colocado capítulo, versículo, que aquilo era um rolo, eu disse muitas vezes, né, que a pessoa ia abrindo, encontrando a história toda, e sem pontos, sem as vírgulas que a gente está acostumado a ver hoje. Ler no mundo antigo era uma arte muito importante. E a gente precisa saber que essa história do Evangelho de Lucas é visto como um todo, não é visto assim por pedacinhos. Na liturgia a gente vai lendo assim por pedaços. Então, a história de hoje, de algum modo, é continuação daquela história da semana passada. Você lembra que aquele doutor da lei, ele perguntava para Jesus assim, mas quem é o meu próximo? E Jesus contou a parábola do bom samaritano. E ali a gente viu os sacerdotes que iam para o templo e não pararam. O levita que ia para o templo passou, a gente supõe que estava indo para o templo, passou por aquela estrada, foi-se embora, foi cuidar da vida dele, não parou para cuidar do irmão. Pode ter uma tentação muito grande, que é a tentação de a gente pensar que a fé da gente vai se resumir a filantropia, ao que a gente faz pelo outro, ao que a gente faz pelo ser humano. A gente vai ser julgado realmente pelo amor concretizado, não existe separação entre a fé e a vida. Pois bem, agora o que eu estou querendo chamar a atenção, e o que a gente precisa chamar a atenção, é que a fé também vive de um expediente próprio, que é de se fazer discípulo e discípulo de Jesus. Não basta que agora a gente cuide de todos os caídos da beira da estrada sem que a gente dê tempo para Jesus como pessoa, não dê tempo para Deus como Deus mesmo. Sabe, você conhece aquela santa que se chama Teresa de Calcutá, aquela outra que se chamava Irmã Dulce? Não pense que essas mulheres passavam apenas o dia inteiro cuidando das feridas dos irmãos. Estas mulheres tinham tempo para oração. O dia começava diante de Deus. A prioridade era estar diante de Deus, escutando a sua palavra, ouvindo a sua voz. Aliás, nas casas de Madre Teresa de Calcutá, o crucifixo tem sempre uma frasezinha embaixo: eu tenho sede. Sim, Deus tem sede de ti, Deus tem sede de mim, Deus precisa da gente. É verdade, a gente tem que cuidar do casamento da gente, a gente tem que cuidar do filho, a gente tem que cuidar do pai, a gente tem que cuidar da mãe, a gente tem que cuidar da gente. E a forma de a gente cuidar da gente é dando espaço a Deus. E na medida que a gente dá o espaço a Deus, a gente vai encontrar aquela energia que a gente precisa para cuidar dos outros.
não fazer essa separação entre a fé e a vida. E o que a gente faz não deve distrair a gente, não deve deixar a gente perdido, consumido na energia da gente. O que é que eu vou fazer essa semana? Vamos fazer o planejamento da semana, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, as metas que precisamos bater na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Assim, ok, tá tudo bem. Mas isso tudo está ajudando você a ser mais gente? Está crescendo no amor, na bondade, na espiritualidade, naquilo que a gente faz, não podemos perder o vínculo com Ele, Senhor de todas as coisas. Então, é assim que a gente tem que ouvir este evangelho dessa semana, como uma continuação daquela história de ontem. Quem é o meu próximo? Veja que o mandamento, Jesus, quando perguntou a ele como é que ele lia na lei, falava do amar a Deus sobre todas as coisas, tererê, trará, amar o próximo como a si mesmo. Na semana passada, a gente ouviu o que era que significava amar o próximo. Hoje, a gente vai fazer da forma inversa, perceber o que é que significa amar a Deus sobre todas as coisas, ter tempo para Deus, dar tempo para Deus. A história de Marta e de Maria fala disso. A história de Marta e Maria. Marta, na língua de Jesus, significa a patroa, a senhora, não é? A dona de casa, a mulher de negócio, a mulher empreendedora, a mulher que faz. Marta era uma mulher de ação. E como a gente precisa muito disso, mulheres de ação com espírito de ação, passando por Deus. As nossas mulheres, as mulheres agem muito, né? O capítulo 31 do livro de Provérbios diz, quem é que encontrará aquela boa mulher? E aquela mulher que acorda, que cuida, que tece, que cuida, administra bem toda a sua vida, não é? Que é uma fonte de sabedoria. O retrato de tantas mulheres que a gente conhece, o retrato de você, mulher, que está aqui me ouvindo agora, não é? Que tem jornada dupla, a minha querida. No meio dessa jornada dupla, você precisa encontrar e saber o que é que faz a síntese, o que é que une estas duas coisas, a sua alma, o seu coração dado a Deus, o seu coração entregue ao Senhor. Mas essa é uma imagem da igreja como um todo, é uma imagem para homens e mulheres, essa história de Marta e essa história de Maria. Essa é a história da igreja, essa é a história da comunidade. E aqui já tem uma coisa interessante, porque na primeira leitura de hoje a gente vai encontrar uma passagem do livro do Gênesis, no capítulo 18, de 1 a 10, que vai nos mostrar a hospitalidade que foi dada por Abraão àqueles 3 mensageiros. Nós já falamos disso no dia da festa da Santíssima Trindade, você pode voltar lá e assistir aquele vídeo, para eu não perder aqui a oportunidade de ir para frente. Então, Abraão é o chefe da família, estava ele, Sara, então é Abraão que fica conversando com os mensageiros. Na hora da hospitalidade, a mulher ficava lá na cozinha. A mulher ficava na cozinha preparando a comida, etc. E cabia ao homem ser o anfitrião, ser o chefe da casa. É assim o procedimento, não é? E Jesus é acolhido por uma mulher. O que é que acontece? Aqui diz, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta, o nome da mulher aparece, recebeu em sua casa. Lembra que quando vai se contar daquela parábola de Lázaro, não sabe nem quem era o nome do dono da casa, não menciona o dono da casa. Olha como é a comunidade de Lucas, é uma comunidade que dá espaço às mulheres, que diz o nome das mulheres, que nós sabemos quem eram essas mulheres. Vocês já sabemos o que é que significa o seu nome, patroa, empreendedora, dona. Ela recebeu em sua casa. A casa era dela. Cadê o marido? Será que ela era viúva? Alguns dizem que pode ser, como Flávio Joséfo dizia, que existia um grupo chamado de essênios, era gente que vivia numa espécie de mosteiros lá perto do Mar Morto, se descobriu o famoso mosteiro de Qumran, e tinha muita gente que eram chamadas pessoas piedosas. E eles viviam também assim, com voto, com a consagração celibatária. Homens e mulheres que não se casavam, e ao que parece aí, Marta, Maria e Lázaro são 3 irmãos e parece que eles não se casaram, eles se dedicaram assim à vida para essa escuta de Deus, para essas obras de piedade. Talvez sejam esse tipo de família a qual Jesus aqui agora entra na casa. Depois até por certas notas filológicas do verbo aqui merimenal, que significa estar disperso com muitas coisas, que é o verbo que Paulo vai usar na carta aos Coríntios para falar da diferença da mulher que não se casa e da mulher que se casa, porque aquela que se casa vai ficar com muitas atividades para poder agradar o marido, e é o mesmo verbo merimenal que vai aparecer aí, como Lucas é dessa equipe missionária de Paulo. Talvez aqui a evocação seja esse tipo de gente que vivia uma
vida de consagração a Deus dentro da sua família, dentro do seu lar, e numa perspectiva de quem não tinha assumido o matrimônio como horizonte para a sua vida. Agora diz que a sua irmã, olha, a sua irmã, talvez uma evocação àquele versículo 29 do capítulo 10. Quem é o meu próximo? Marta é a irmã, não é? Tem uma irmã, a sua irmã, chamada Maria. Sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Olha só, não diz que ela sentou aos pés do Senhor e o escutava. Sentava aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Este fato de dizer sentar aos pés é uma expressão técnica, porque no mundo antigo, nas escolas muitas vezes, sobretudo na terra de Jesus, não se sentavam em bancas, nas carteiras famosas que a gente tem. Como era que o aluno fazia? Ele se sentava aos pés do mestre. Como Paulo vai dizer que ele foi educado aos pés de Gamaliel. Então é uma fórmula técnica para dizer que ela era uma discípula. E veja só, diz que ele escutava a sua palavra, ou seja, o seu ensinamento, aquilo que ele estava dizendo. Então ela é uma discípula. Esse fato de sentar ou não sentar, por exemplo, você sabe que nas igrejas ortodoxas, até você entra numa igreja ortodoxa, você não encontra banco para se sentar, né? Porque orto significa reto, então todo mundo tem que ficar em pé. Eu me lembro que eu entrei numa igreja ortodoxa onde estava assim, olhando, e o homem veio de lá, o sacristão, me disse que não, que eu descruzasse os braços, que aquela era uma igreja ortodoxa, então tem que estar reto, não é tudo reto, é a fórmula, né? Santo Agostinho fala, por exemplo, né, num livro que ele escreve sobre como dar catequese para quem está iniciando, ele lembrava que nas igrejas do Ocidente, em alguns lugares, as pessoas até se sentavam nas igrejas, mas o que era o normal? Era o bispo sentado na sua cátedra, porque ele era um mestre, e toda a assembleia em pé se aproximava para ouvir o que era que o bispo ia dizer na hora da pregação. Só o bispo sentado. Às vezes Agostinho pregava 10, 15 minutos, mas tinha vezes que eram pregações de hora, e o povo tudo lá em pé, escutando a pregação do bispo. Então ali a pessoa, o discípulo sentado aos pés do mestre para ouvir o que o mestre está a dizer. Portanto, Maria aqui tem um comportamento de discípulo. Uma nota: esse Jesus se deixa ser acolhido por uma mulher, na casa de uma mulher. Isso não era muito normal no comportamento dos homens da terra de Jesus. E sobretudo de um rabi, de um mestre. E ser acolhido na casa de uma mulher que não era casada não era uma coisa boa. Segunda coisa, os rabinos do tempo de Jesus, eles diziam que era preferível que a Bíblia fosse queimada do que ela fosse se parar nas mãos de uma mulher. Então eles não aceitavam mulheres como discípulas, como alunas. Aqui se vê o estilo de Jesus, não é? Porque nas comunidades cristãs, é aquilo que diz Paulo, não existe judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher. Indo ao contrário daquela bênção que dizia, não é, os piedosos judeus de muitos lugares, que eles agradeciam a Deus porque tinham nascido judeus e não pagãos, porque tinham nascido livres e não escravos, porque tinham nascido homens e não mulheres. Então veja que o estilo de Jesus e das comunidades de Jesus é outro, é da acolhida, é do dizer venha para cá, é do dizer sente aqui e escuta o que eu tenho para dizer. Eu e você, nós podemos continuar nesta atitude de escuta a palavra do Senhor, podemos participar da liturgia como um lugar importante. E olha aqui, na liturgia a gente pode estar fazendo muitas coisas, né? Eu me lembro que quando às vezes a equipe de liturgia a gente queria fazer isso, queria fazer um monte de ação, porque liturgia é ação, não é? Significa ação, é o movimento, a gente entra em procissão, a gente se senta, a gente vê uma vela, sente o cheiro do incenso, etc, etc. Mas veja aqui que a gente não se deve dispersar nas nossas assembleias num monte de coisa que se faz. A gente deve aprender sempre cada vez mais a entrar na essência da escuta. Uma liturgia que nos eduque para a escuta, que nos ensine a ficar sentados no pé do mestre, a ficar sentados, a ter paciência de escutar. Essa aqui é a verdadeira hospitalidade, é dar ao outro a oportunidade de encontrar alguém que o escute. Enquanto Marta estava lá dentro fazendo todas as suas coisas, Maria ali sentada, diz Lucas, Marta estava ocupada com muitos afazeres, com muita coisa, né, que a dispersava.
Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? A comunidade cristã que viu Jesus agindo como bom samaritano, ensinando o caminho do samaritano, nós aprendemos que o serviço é importante. Mas a gente não pode pensar que o serviço que a gente faz é uma forma de se consumir e de usar como um critério, quem sabe, de acusar o outro. Que não esteja fazendo, esse daí só está escutando, esse daí não está cuidando de fazer aquilo, não está sujando a mão com o trabalho. Olha, a gente precisa das duas coisas dentro da comunidade. A gente precisa todos nós precisamos na comunidade escutar e todos nós precisamos agir. Mas é interessante essa pergunta de Marta. Tu não te importas? O grande perigo é a gente pensar que Deus não se importe com a gente. O grande perigo da gente é pensar que a gente não tenha importância diante de Deus. Às vezes a gente se entrega com toda a energia da gente no fazer, no agir, e pensa que a gente está fazendo tudo por causa da força da gente. Há uma frase que é atribuída a Santo Inácio de Loyola, mas que se não é dele, inspira-se muito no seu estilo e no seu modo de ser, que é assim: você deve esperar como se tudo dependesse de Deus. Mas você deve agir como se tudo dependesse de você. Aí a gente encontra esse equilíbrio sabendo que Deus se importa com a gente e que a gente é importante para o mundo e que a gente pode fazer a parte da gente e que a gente deve fazer aquilo que é necessário que a gente faça. Mas Jesus respondeu para Marta, não é que pediu para Jesus: manda que ela venha me ajudar. De fato é bom quando a gente também descobre que a gente precisa de ser ajudado. E quando a gente sabe se dirigir também para Jesus, pedindo para Ele que mande aquela ajuda da qual nós temos necessidade. Marta nos ensina também isso, que é a Jesus que a gente deve se dirigir, pedindo a Ele que dê-nos aquela ajuda de que nós tanto necessitamos. Mas o Senhor disse para Marta: Marta, Marta. Jesus pronunciou 2 vezes o nome de Marta, como que repetindo como Deus quando chama alguém. Quando existem cenas de vocação, Deus chama pelo nome. Aqui agora nós encontramos nessas palavras de Jesus a vocação de Marta que é reacendida. O nome de Marta que é pronunciado pela boca de Jesus. Como Maria Madalena, que nós vamos celebrar no próximo dia 22, né? Que no sepulcro está lá chorosa e Jesus diz para ela: Maria. E ela diz: Rabuni. Reconhece a voz do seu mestre. Agora de novo aqui, no meio da sua angústia, no meio do seu desespero, no meio da sua dor, Marta ouve de novo o seu nome pronunciado pelo seu mestre. Mas ela precisou se voltar para o Senhor. Ela teve que deixar lá os seus afazeres e vir para cá. Quando a gente, no meio dos afazeres da gente, sabe olhar para Jesus, São Bento, a sua famosa regra, reza e trabalha. Reza e trabalha. A gente precisa rezar para trabalhar. Não é trabalhar para rezar, é rezar para trabalhar. Começar com a oração. Agora que ela escutou a voz do Senhor, o Senhor agora diz para ela o que ela precisava ouvir. Tu te encontras, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. O que é que anda preocupando você, meu amigo? O que é que anda preocupando você, minha amiga? O que é que anda agitando você ultimamente? Quais são aqueles pensamentos que estão te consumindo, as energias, a força, o brilho dos teus olhos? O que é que está consumindo você? O que é que anda agitando o seu coração? O que é que te anda agitando por dentro? Jesus diz: uma coisa só é necessária. Só uma coisa é necessária. E ele diz: Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a parte boa. Essa não vai ser tirada. Qual é a parte que foi dada a Maria? Aquela da escuta, aquela de estar aos pés do mestre como um discípulo. Ninguém pode tirar isso dela. Se a gente souber escolher essa parte, em qualquer lugar que a gente esteja, fazendo o que a gente estiver fazendo ou não fazendo nada, aparentemente, nós podemos estar sempre na presença do Senhor. Dirijamos-nos ao Senhor. Entremos em sua presença. Senhor Jesus, muito obrigado neste dia pela tua palavra que nos é dirigida.
Muito obrigado porque nós podemos espiritualmente nos sentar aos teus pés, porque as nossas comunidades são ainda essa Betânia, essa casa que te pode acolher, ela é o retrato do nosso coração. Obrigado porque as nossas comunidades vivem de uma nova fórmula de relação, onde não importa quem é homem, quem é mulher, mas o que importa é sermos a essas pessoas às quais tu diriges a tua palavra e tu as diriges a homens, a mulheres, a estranhos, a gente de fora e a gente de dentro. Muito obrigado. Ensina-nos a viver com esse espírito de abertura, de entrega. Ajuda-me, Senhor, neste dia a escolher a parte melhor, porque essa não me vai ser tirada. Ao contrário, essa parte só pode ser acrescentada, ela só pode crescer. Porque, como dizia São Gregório Magno, a palavra de Deus, ela vai crescendo com quem a escuta. A tua palavra só vai crescendo dentro de nós, se fazendo carne da nossa carne, vida da nossa vida. E queremos te agradecer por isso. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Quero desejar para você um domingo feliz, um domingo abençoado, um domingo realmente na presença de Deus, nosso Senhor. Quero mandar o meu abraço a você que está aqui acompanhando a nossa live, a Dalva, aí na região de Piracicaba, a Aline aí na Bahia, buongiorno, buona domenica, Dalva, um abraço para a Odaleia acompanhando a gente, para a Sandra também, para José de Lima, aqui acompanhando a nossa transmissão. Eu vou salvar essa live e quero agradecer a você que acompanha as nossas lives. Estou vendo gente que foi lá, está curtindo um monte de live que ficou para trás. Obrigado, vai aparecendo que vai crescendo o número de quem viu aquela live. Isso, outras pessoas vão lá ver também. Se você acha que essa é uma parte boa que as pessoas podem escolher, eu lhe peço, vá lá, curta a nossa live aqui no Instagram, mas também no YouTube e também no Facebook. Quando você tiver um tempinho, faz isso. Pega 15 minutos para lá curtir lives, comentar lives que você já tenha assistido, já tenha visto e não conseguiu curtir ainda. O bom é quando eu terminar aqui, já curte logo, né? Não deixa para depois. Então, muito obrigado. Um domingo abençoado. Um abraço também. Obrigado, Odaleia, por esse desejo de domingo santo, de domingo feliz. Vou celebrar a missa, que já está aqui no horário. Fiquem com Deus.